Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo iremos falar sobre o fundo imobiliário de shopping, o HSML11, atualmente considerado um dos melhores fundos imobiliários de tijolo para se investir nesse ano de 2024 e tem um alto potencial de se desempenhar muito bem nesse ano. O ponto negativo que ele tinha, que era com respeito à sua alta alavancagem, o fundo ele conseguiu diminuir muito bem. Alguns meses atrás ele realizou uma emissão de cotas e ele usou esse dinheiro que ele conseguiu captar por meio dessa emissão de cotas para poder diminuir a sua alavancagem. Ela saiu ali da faixa de 28%, 30% e agora está na faixa de 14%. Então é uma alavancagem controlada e ele tem caixa ali suficiente para poder pagar as amortizações posteriores dos próximos anos. Então a situação do fundo ficou muito mais tranquila para se investir nele. Então vamos ver se o fundo é tudo isso mesmo que alguns consideram um dos melhores investimentos nesse ano de 2024. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Vou aqui compartilhar com vocês a análise desse fundo, porém se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, leia de uma maneira paciente o relatório inicial para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Então vamos lá, pessoal. Atualmente, o HSML11 está sendo negociado aqui a R$ 95,56. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,46%, uma boa rentabilidade. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses, por cada cota no acumulado, R$ 9,04. Além disso, ele também está com uma valorização aqui de 14,5% nesses últimos 12 meses. Então, mostrando assim que se valorizou bastante. E se pegarmos o seu gráfico aqui dos últimos anos, de meados de 2019 até agora, início de 2024, podemos ver, que ele vem se valorizando, em especial aqui no início de 2023, para cá, ele só vem subindo o seu preço de cotação. Se pegarmos aqui de janeiro de 2023 até agora, mês de abril de 2024, ele se valorizou aqui 32%, subindo assim no seu preço de cotação aproximadamente aí R$ 24. E ele tem potencial para subir ainda mais. Se pegarmos aqui, ou se levarmos em consideração antes da crise mundial de saúde, o seu preço sempre estava aqui acima dos R$ 103, R$ 104, chegou até a bater aqui R$ 126. Então ele tem um alto potencial de se valorizar ainda mais. Nessa aqui a gente pode ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 96,15. E seu P sobre VP está de 0,99. Isso quer dizer que ele está sendo negociado no seu preço justo, ou muito próximo dele. Porém, sempre vale considerar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão corretos. Você pode usar aqui como uma referência. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,9 bilhão, então é um fundo bastante grande. Tem aqui um caixa de 182 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar suas dívidas e conseguiu passar aqui dos 190 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 5,8 milhões ao dia. Nessa aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado e que já foi pago foi de 80 centavos por cada cota. Observe que ele sempre anuncia aqui seus rendimentos no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele já realiza o pagamento. Então é questão de uma semana aí, ele já anuncia, depois ele paga. Paga de uma maneira muito rápida. Então, o final desse mês, o último dia útil desse mês de abril, deixa eu ver aqui no calendário, vai ser o dia 30, próximo aqui, terça-feira. Então, se você já quiser receber rendimentos no próximo mês de maio do HSML11, você tem que investir nele até o dia 30, no caso, na próxima terça-feira. Dessa maneira, você terá direito a receber os rendimentos. E é muito provável que ele volte a pagar aqui os 80 centavos por cada cota. E se descermos aqui, podemos ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. Pegarmos aqui dos últimos 5 anos, podemos ver como ele vem aumentando, evoluindo. Ano de 2020 sofreu por causa da crise mundial de saúde, porém de lá para cá vem se recuperando muito bem. Vamos aqui agora no seu último relatório inicial, que é correspondente ao mês de março, conhecer um pouquinho melhor esse ativo. Então, primeiramente, podemos ver que ele teve início lá no final do mês 7 de 2019. Sua gestão é feita pela HSI, gestora de fundos imobiliários, que é uma boa gestora, muito bem recomendada. Podemos ver que ele cobra uma taxa de administração de 1,05% ao ano, e também uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o índice IPCA, mais um spread de 6%. Aqui podemos ver alguns destaques do portfólio desse ativo. Então, primeiramente, podemos ver que ele é considerado o único fundo imobiliário de shopping com posição majoritária em todos os ativos. Então, os shoppings que atualmente ele tem participação são quase totalmente do próprio fundo. Ele menciona aqui também que ele tem no seu portfólio atualmente 7 shopping centers.
distribuída aqui em 5 estados, somando um tamanho total de 181 mil metros quadrados. Um fato relevante sobre esse ativo, ele menciona aqui que no dia 28 de 3 de 2024, ele convocou seus cotistas para poder aprovar a proposta de emissão de cotas, que seria, no caso, a quarta emissão de cotas do HSML 11. E ele menciona aqui que o objetivo inicial dele é conseguir captar 200 milhões de reais, porém, esse valor pode chegar até a 300 milhões com um lote adicional. Cada nova cota sairá aqui a R$ 96,53, já com acréscimo da sua taxa de distribuição, que será de R$ 1,50 por cada cota. Eu não cheguei a observar se essa nova emissão foi aprovada pelos cotistas, mas creio eu que tenha sido, né? Geralmente aí sempre é aprovada. Com respeito ao seu resultado financeiro correspondente ao mês de março, podemos ver que ele teve uma receita bruta total de 16,9 milhões de reais, quase 17 milhões. As suas despesas somaram aqui um valor de 4,9 milhões. Então, nota-se que ele ainda tem uma despesa muito alta, especialmente aqui com as suas despesas financeiras, já que aqui tem os juros que ele paga dos seus CRIs. Então, podemos ver que pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com um resultado líquido aqui de 13 milhões de reais, o que correspondeu a 64 centavos por cada cota. Porém, ele distribuiu em rendimentos para o cotista 80 centavos. Então, ele pegou e usou aqui 16 centavos da sua reserva acumulada para conseguir manter esse patamar de 80 centavos por cada cota. Porém, lembre-se que ele gerou 64 centavos por cada cota. Ele menciona aqui embaixo que ele ainda tem uma reserva muito boa, acumulada, de 25,4 milhões de reais. Inicialmente, de fevereiro para início de março, ele tinha aqui 28,6 milhões, o que correspondia a R$ 1,41 por cada cota. Ele pegou aqui 3,2 milhões, que foi justamente os 16 centavos que ele usou para conseguir manter o seu patamar de dividendos, e ainda sobrou aqui 25,4 milhões de reais, o que corresponde a R$ 1,25 por cada cota. Então ele tem aí um resultado acumulado suficiente para ele conseguir manter esse patamar em dividendos de 80 centavos por cada cota por mais alguns meses. Aqui ele faz uma projeção, né, da sua distribuição de rendimentos. Então ele menciona que no mês de abril até setembro de 2024, a expectativa do fundo é distribuir em dividendos entre 80 centavos até no máximo 82 centavos, justamente distribuindo aí esse resultado acumulado. Aqui podemos ver com respeito às obrigações do HSML 11, então ele menciona aqui que o índice de alavancagem líquida atual do fundo, após pré-pagamento realizado da terceira emissão, está de 18,7%. Então, como eu falei, ele tinha uma alavancagem muito mais elevada, ele fez essa emissão, conseguiu aí abater uma porcentagem muito boa da sua alavancagem, e ele menciona que a expectativa, depois de finalizado aqui o recebimento das parcelas referentes à alienação, no caso a venda, de 30% do Shopping Pátio Maceió, o índice chegue a 14,8%. Então ele tem aí alguns valores para poder receber dessa venda que ele realizou, e dessa maneira vai conseguir diminuir ainda mais a sua alavancagem, aproximadamente aí 4%, chegando a uma alavancagem aqui de 14,8%, que vai ficar uma alavancagem muito mais tranquila. Lembrando que ele tem ali um valor considerável em caixa, e se ele conseguir captar mais os 200 ou até 300 milhões que ele quer realizar por meio dessa emissão de cotas, ele vai ter caixa suficiente aqui para poder pagar tranquilamente a sua alavancagem. Aqui a gente pode ver todos os CRIs que atualmente ele tem, são 7 no total, e podemos ver também o valor total da sua dívida, né, que atualmente corresponde a 613,9 milhões de reais. Ele tem aqui CRIs indexados ao índice IPCA com uma taxa de 7,25%, e também CRIs indexados ao índice CDI com uma taxa de 2,74%. E aqui a gente pode ver o vencimento de cada um desses contratos CRIs. Ele menciona aqui também o seu cronograma de amortizações. Lembrando que amortizações, ele tira o dinheiro do seu caixa para poder pagar. Então, atualmente, ele menciona aqui que ele tem um caixa de 192 milhões de reais. E aqui ele mostra todos os valores que ele vai ter que pagar até o ano de 2037. Então, com o seu caixa atual de 192 milhões, até 2030, 2031, ele tem aí dinheiro suficiente para poder honrar os seus compromissos. Aqui podemos ver alguns indicadores operacionais, então ele menciona aqui as vendas, comparando o ano de 2024, esse ano de 2024, com o ano anterior de 2023. Então no mês de janeiro subiu aqui 6% e no mês de fevereiro subiu 7%. Ele também nos mostra aqui com respeito ao seu resultado operacional, comparando também o ano de 2024 com o ano de 2023. Então também foi positivo, subiu durante os 2 primeiros meses nesse ano de 2024. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao seu custo de ocupação.
Então podemos ver que diminuiu, também é um ponto positivo se compararmos com março de 2023, estava aqui de 11,6%, já em fevereiro de 2024 estava de 10,2%, apesar de ter subido um pouquinho, né, mas início do ano sempre é um pouco mais elevado. Aqui também podemos ver com respeito à sua taxa de ocupação, atualmente ele está com uma taxa aqui de 95,9%, praticamente 96%, então ele tem uma vacância aí de aproximadamente 4%, que é uma vacância inferior se compararmos com março de 2023, também é um ponto positivo. Aqui podemos ver o portfólio do HSML11, então ele vai mostrar aqui todos os 7 shoppings que atualmente ele tem participação. Ele vai mencionar o tamanho desse shopping, a participação do fundo, então podemos ver que em todos ele tem aqui mais de 50% de participação, e tem 2 dele que ele tem aqui totalmente 100% do shopping é do fundo. Esse primeiro aqui, Shopping Metrô do Curuvi, e o Shopping Uberaba é totalmente do HSML11. Aqui ele vai mostrar também a taxa de ocupação de cada um desses shopping, o número de lojas e o número de vagas de estacionamento. Descendo mais um pouco aqui, ele vai mostrar a localização, né, de cada um deles. Podemos ver que na sua grande maioria estão localizados aqui no estado de São Paulo, né? 3 dele, dos 7 que ele tem, 3 estão localizados aqui no estado de São Paulo. Descendo aqui mais um pouquinho, o fundo ele faz o apanhado de cada um dos shoppings que atualmente ele tem. Então ele vai fazer um resumo aqui de cada um dos shoppings que o fundo ele tem participação, vai falar como é que está a situação, o resultado operacional desse shopping, a participação do fundo, a quantidade de lojas, quem é o operador, no caso o administrador desse shopping. Além disso, ele vai mostrar aqui também a imagem, né? Dessa maneira você consegue ter uma noção das dimensões de cada um dos shoppings que atualmente o HSML11 ele tem participação. Então, dessa maneira aqui você pode ir passando e conhecer cada um dos ativos que talvez você será dono, né? Se você decidir investir no HSML11. Sempre lembrando que ele sim é um fundo bastante interessante, tem bons números, tem realmente um potencial muito bom para esse ano em 2024 e já para os próximos anos. Porém, você tem que analisar, né? Você tem que ler o relatório gerencial, conhecer melhor o fundo, ler lá o comentário do gestor, para que dessa maneira você possa ter todas as informações necessárias para poder fazer uma boa escolha, beleza? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua opinião sobre o HSML11. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.